Olá, pessoal. Bem-vindos ao curso de Fenômenos Mecânicos. Na aula de hoje, a gente vai ver de maneira bem geral o que a gente vai estudar ao longo desse curso e eu vou introduzir alguns conceitos básicos de cinemática. Então, o curso de Fenômenos Mecânicos é uma primeira introdução ao que a gente chama de física clássica ou mecânica clássica e essa área da física ela tem como objetivo compreender e descrever o movimento de objetos macroscópicos com velocidades muito menores do que a velocidade da luz, né? Que é a maioria das situações que a gente está acostumado no nosso dia a dia. Quais são as exceções, né? Então, antes de eu entrar em mais detalhes do que é essa mecânica clássica, quais são as exceções da mecânica clássica? Bom, a primeira exceção é quando eu quero descrever objetos muito pequenos, como átomos e moléculas. E aí, o domínio da física que descreve esses objetos ou esses corpos é a física quântica e não mais a física clássica. Por outro lado, se eu tiver objetos com altíssimas velocidades, próximas à velocidade da luz, aí o que eu preciso utilizar para descrever esses objetos ou movimento desses corpos é a relatividade especial. Então, essas são as duas exceções, mas na grande maioria dos casos, né, com que a gente está familiar, as leis que são suficientes para descrever esses sistemas são as leis da física clássica. Tá? Então, de maneira bem geral, a física clássica está estruturada, né, a mecânica clássica está estruturada em dois grandes tópicos que a gente vai seguir ao longo desse curso. Tá? Então, o primeiro deles é o que a gente chama de cinemática, que é a descrição do movimento. Então, que tipo de formalismo matemático a gente precisa para descrever o movimento e conseguir calcular propriedades desse movimento? Então, dentro da cinemática, a gente vai estudar, por exemplo, a trajetória de um corpo, a velocidade, ou movimento de rotação. Tá? E a cinemática, ela está simplesmente preocupada em descrever o movimento. Não saber o que gerou esse movimento, mas descrever o movimento. Então, a gente assume que o movimento é conhecido e aí a gente tenta descrever ele usando um determinado formalismo matemático que a gente vai introduzir nas próximas aulas. Tá? Então, essa é meio que as primeiras aulas vão estar focadas em cinemática. As aulas seguintes, a gente vai estudar a dinâmica, que é realmente a parte central da física clássica, é o que gera esses movimentos. Né? E aí a gente já sabe, né, isso vem, na verdade, das leis de Newton, né? Então, força igual a massa vezes aceleração. Né? Então, o que vai gerar um movimento acelerado dos corpos é a presença de uma força. E aí, nessa área da física clássica, que é a dinâmica, a gente vai ver as leis de Newton, o conceito de força, de referenciais e assim por diante. Tá? Então, essa é a grande divisão que a gente faz dentro da física clássica. Né? A cinemática é a descrição do movimento, a dinâmica é entender o que gera esse movimento, que são, dentro da física clássica, são forças. Então, vamos entender de maneira, né, vamos começar de maneira bem introdutória dentro da cinemática. Né? Então, o que a gente precisa para descrever o movimento de um corpo? Então, imagina que eu tenho um objeto macroscópico se movendo e eu gostaria de descrever esse movimento. O que é descrever esse movimento? É a gente conseguir matematicamente, né, ou de alguma outra maneira, descrever esse movimento e conseguir passar essa informação para uma outra pessoa. Então, imagina que eu estou observando algum corpo se movendo e eu quero comunicar a uma outra pessoa como que é o movimento desse corpo. Eu preciso de alguma maneira para fazer isso. Né? De maneira bem geral, o que eu preciso fazer é descrever qual que é a posição do corpo, então eu preciso ter uma maneira de determinar qual é a posição desse corpo. Tá? Obviamente, se eu quero descrever o movimento, eu preciso conseguir dizer onde ele está, e eu preciso também marcar o tempo, certo? Então, eu preciso desses dois elementos básicos. Então, eu preciso saber onde ele está em cada instante do tempo. Então, se eu combino essas duas coisas, o que eu vou querer comunicar é qual é a posição do corpo em um determinado instante de tempo. Tá? Então, se eu tenho um instante seguinte, onde é que vai estar o corpo e assim por diante. Isso vai me permitir descrever o movimento do corpo. Né? Então, a junção desses dois conceitos é o que a gente chama de trajetória, que é a posição do corpo em função do tempo. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo bem simples, só para a gente começar a introduzir esses elementos matemáticos que vão nos permitir descrever a trajetória do corpo. Né?
Então, imagina que eu tenho algo bem simples aqui. Eu tenho, por exemplo, a altura do Sol, né? Então, estou, sei lá, numa posição fixa e eu estou olhando lá no horizonte o Sol se movendo, né? Então, sei lá, o Sol ele vai chegar a uma altura máxima, vai descer, né? Se eu estou olhando, ele pode vir aqui da esquerda e descer à direita, tá? E aí eu quero descrever esse movimento. E aí tem diversas maneiras de eu descrever isso, mas eu posso estar preocupado simplesmente na altura que o Sol está do horizonte. Então, o Sol também se move da esquerda para a direita, mas eu estou interessado só em descrever a altura que o Sol está do horizonte. Então, por exemplo, eu posso fazer essas medidas aqui. Eu vou lá, 8 horas da manhã, e meço essa altura. Obviamente, a gente precisa definir o que é essa altura, né? Como é que eu vou medir essa altura? E esse era um problema importante na antiguidade, né? Porque saber onde estava o Sol era algo importante, até para entender o ciclo das plantações e assim por diante, né? Então, tinham instrumentos próprios para a gente medir essa altura. Um deles, por exemplo, era o astrolábio, certo? Então, é esse instrumentozinho aqui que você alinhava ele com o horizonte e movia esse braço aqui até onde estava o Sol, desculpa. E aí, com isso, você conseguia medir a angulação e ele te permitia dizer qual que é essa altura. Enfim, isso é só uma curiosidade para mostrar como é que a gente poderia medir isso. Certo? Mas imagina que a gente faz essas medidas, então a gente precisa definir uma escala, certo? De tamanho para conseguir determinar essa posição, e eu preciso marcar o tempo em que eu faço essas medidas. Então, eu vou ter esse conjunto de medidas, posição do Sol, ou altura do Sol, para cada instante de tempo, né? Então, nesse meu exemplo aqui, eu estou medindo às 8 horas da manhã, depois às 10, às 12, às 2, depois às 5 da tarde. Então, tem alguns elementos básicos que a gente vê, que a gente já é forçado a introduzir quando a gente vai descrever esse movimento. Então, a primeira coisa, que é uma coisa que a gente vai fazer o tempo inteiro nesse curso, é se eu tiver um corpo extenso, eu vou marcar um ponto nele, normalmente no centro, e acompanhar aquele ponto, né? Então, eu tenho lá o Sol, que é um objeto extenso. O Sol ainda é mais difícil, né? Porque a gente não consegue olhar muito diretamente para ele, mas vamos imaginar que a gente consiga. Então, eu posso lá e medir aqui, né? Olhar sempre a posição no centro do Sol. Então, eu vou aproximar esse objeto extenso por um ponto. Essa é a primeira simplificação que a gente faz. Tá? Então, a gente vai aproximar isso daqui, né, por um ponto. Um objeto pontual. Mas para o final do curso, a gente vai se preocupar mais com outros possíveis tipos de movimento. Mas, por enquanto, a gente substitui o nosso objeto massivo por um objeto pontual ou um ponto, e aí a gente acompanha esse ponto. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como eu já adiantei para vocês, a gente vai precisar definir uma escala de posição ou de comprimento. Tá? Então, vou precisar, de alguma maneira, né, definir alguma escala aqui, alguma régua que vai me marcar essas posições. Né? Então, isso a gente vai ver logo mais. Me força a introduzir um sistema de coordenadas. Que é essencial para todo esse curso. Tá? E aí, obviamente, a gente precisa também definir uma origem do tempo, né? Então, quando é o tempo zero, nesse caso, meu tempo zero seria meia-noite, tá? E uma escala de tempo. Ou uma unidade de tempo. E daí, o que eu... Então, imagina que eu fiz essas medidas, né? Se eu pedisse para vocês, comunica para alguém a posição do Sol em função do tempo. E aí tinham diferentes maneiras que vocês poderiam tentar fazer isso. Né? Então, a gente poderia, por exemplo, fornecer uma tabela, certo? Então, falar, para tal instante de tempo eu tenho essa altura e assim por diante. Então, eu tenho uma tabela com as minhas medidas. Né? Isso está passando toda a informação que você precisa, né? Toda a informação que você mediu para uma outra pessoa. Obviamente, essa pessoa tem que saber qual foi a escala que você usou, né? Qual foi o sistema de coordenadas que você usou para isso fazer sentido, senão não faz sentido nenhum.
Uma outra possibilidade era tentar representar isso graficamente, certo? Então, vou fazer um gráfico de altura do Sol em função do tempo, e aí isso às vezes até nos ajuda a visualizar, né, o que está acontecendo com o Sol, né? Então, notem que nesse eixo aqui, o que eu tenho é a altura e aqui eu tenho o tempo, certo? Então, esse movimento aqui não representa o deslocamento, né, lateral do Sol. Ele é simplesmente o Sol subindo e descendo, né? Está variando no eixo X ao tempo, né? Então, isso aqui é o meu Sol subindo e descendo. Eu não tenho nenhuma informação sobre deslocamento leste-oeste nessas medidas, né? E uma outra possibilidade, que é a que a gente mais vai usar ao longo desse curso, é uma função. Eu poderia tentar construir uma função que descrevesse esse movimento, né? Isso nem sempre é possível, né? Depende, se o movimento for muito complicado, nem sempre a gente consegue ter uma função que vai descrever ele. Mas na maioria dos casos que a gente vai estudar nesse curso, a gente vai conseguir descrever o movimento por uma função. Então, para esse exemplo aqui em particular, a minha função poderia ser essa daqui, certo? Então, é uma função quadrática, né? O coeficiente quadrático ele é negativo, a gente vê que essa curva é uma parábola invertida, tá? Então, essas seriam 3 maneiras de eu comunicar essa informação, né? Todas elas exigem que a pessoa para quem eu estou passando essa informação saiba qual foi o sistema de coordenadas que eu usei, né? Então, qual foi o zero, qual é o meu instante inicial, esse tipo de informação, né? Então, isso vai ser sempre essencial quando a gente for tentar descrever o movimento de um corpo, a gente sempre vai ter que definir qual é o meu instante inicial, qual é o instante zero e qual é o meu sistema de coordenadas. Isso é muito importante. Eu tenho outras possibilidades para movimentos também. Aqui eu tenho um movimento onde eu só estava medindo, né, uma única grandeza, a altura do Sol, mas eu poderia medir, né, tanto a altura do Sol quanto o deslocamento horizontal dele. Então, obviamente, eu tenho movimentos mais complicados, como movimentos em 2 ou 3 dimensões. Então, aqui está um exemplo bem simples, né? Por exemplo, eu tenho, sei lá, eu saio aqui da UFABC e vou até Cubatão, tá? E se eu não estiver interessado, né, com o meu deslocamento vertical, né, de altura com relação ao nível do mar, eu tenho um movimento em 2 dimensões. Então, basta que eu, né, defina 2 eixos aqui, e aí eu consigo, né, para um ponto qualquer da minha trajetória, vamos supor, no tal instante de tempo eu estava aqui, eu consigo comunicar onde que eu estava passando os valores das coordenadas desse ponto, certo? Então, aqui eu preciso de 2 números para especificar onde eu estou nesse plano, tá? Obviamente, esses 2 números vão mudando com o tempo, conforme eu vou percorrendo a minha trajetória. Se eu estiver interessado também no meu deslocamento vertical com relação ao nível do mar, eu vou precisar introduzir um terceiro eixo, tá? Que é o eixo Z, que vai me dar esse deslocamento. Então, aqui, de maneira bem simplificada, né, eu tenho um plano, mas isso aqui, obviamente, eu tirei direto do Google Maps e é algo simplificado, né? Então, tem um movimento plano, e aí, conforme eu vou chegando em Cubatão, né, eu tenho a descida para o litoral, a minha posição vertical vai diminuindo, certo? Então, se eu quiser caracterizar o meu movimento em 2 dimensões, eu vou precisar de 2 funções, y de t e x de t, ou seja, para cada instante de tempo, eu preciso dar 2 números para vocês, né, para vocês saberem onde eu estou nesse plano. Obviamente, vocês também precisam saber qual foi o sistema de coordenadas que eu adotei, né, onde está a minha origem, para onde está o eixo x, para onde está o eixo y. Essas 2 informações são importantes. Se eu quiser, né, além disso, especificar também a minha altura, eu vou precisar de 3 funções. Então, para cada instante de tempo, eu vou precisar falar para vocês qual que é a coordenada x, a y e a z. Tá? Então, tipicamente, para a gente descrever o movimento de um corpo, eu preciso de 1, 2 ou 3 funções do tempo, dependendo, né, do tipo de movimento, se é unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Tá? Então, a gente viu que em todos esses casos é essencial definir um sistema de coordenadas, né? Eu preciso, quando eu passo essas funções para vocês, ou esses números, vocês precisam saber qual foi o sistema de coordenadas que eu adotei, né? Onde está a origem, para onde aponta o eixo x, para onde aponta o eixo y. Tá? Então, a gente tem aqui, né, só para relembrar rapidamente,
algumas possibilidades para a escolha desse sistema de coordenadas. Né? Então, se eu estou em uma dimensão, basta um eixo. Né? Então, só posso, por exemplo, a altura do Sol, basta um eixo para eu especificar qual a posição do corpo. Né? Então, eu preciso só de um número. Se eu estou em 2 dimensões, eu preciso de 2 eixos, 2 coordenadas. Se eu estou em 3 dimensões, eu preciso de 3 eixos, 3 coordenadas. E esse é o sistema mais comum, que a gente mais vai usar, que é o sistema cartesiano. Mas tem, em alguns tipos de movimento, é mais simples usar outros sistemas de coordenadas. Em vez de passar esses números x, y, z, passar outros números. Tá? Então, um exemplo, por exemplo, é o sistema de coordenadas polar. Então, nesse caso, em vez de eu passar o x e o y, eu posso falar a que distância o corpo está da origem, que seria essa coordenada ρ, e qual é o ângulo, né, que essa linha aqui faz com o eixo x. Então, eu posso passar esses dois números, e ele é equivalente a passar o número x e y para você. Tá? E dependendo do movimento, às vezes é mais conveniente passar esses números do que passar as coordenadas x e y. A gente sempre pode converter de um para outro. Tá? É só o que é mais conveniente, dependendo do problema. Tá? Em alguns outros casos também, eu posso, né, para um sistema em 3 dimensões, eu posso generalizar o sistema polar para um sistema cilíndrico, onde eu passo ρ e y, ρ e φ, em vez de x e y, e a coordenada z. Né? Então, essas coordenadas ρ e φ me dizem onde eu estou no plano x e y, e a coordenada z me diz a altura que eu estou, tá? Ao longo do eixo z. E, finalmente, um terceiro sistema de coordenadas que é útil para a gente é o sistema de coordenadas esférico. E aqui eu troco x, y e z por r, θ, φ. Então, r agora é a distância à origem, θ é esse ângulo aqui, que essa linha faz com a origem, e φ é o mesmo φ de antes, é a projeção desse ponto no plano, e aí qual o ângulo que essa linha faz com o eixo x. Então, essas são algumas possibilidades para a definição de um sistema de coordenadas. Certo? Então, a gente tem um sistema cartesiano, é o que a gente vai usar na maioria das vezes. Em alguns casos, é conveniente usar o polar, o cilíndrico ou o esférico. Tá? O que é importante é, eu sempre preciso definir qual é a minha origem e para onde estão apontando os meus eixos. Né? Isso, para descrever o movimento de qualquer corpo, é o passo zero que a gente sempre vai fazer, definir o sistema de coordenadas. Tá bom? Então, isso é muito importante, a gente não pode esquecer que tudo que a gente está fazendo depende da nossa definição do sistema de coordenadas. Tá? Então, isso é essencial para toda essa parte de descrever o movimento de um corpo. Então, mais algumas observações rápidas aqui. Tá? Quais são as unidades que a gente vai precisar usar? Inicialmente, a gente vai precisar de uma unidade de posição ou comprimento, que em SI é metros, né? No sistema internacional é metros, e uma unidade de tempo, que no sistema internacional é segundos. Então, de todos esses, né, números que eu passei para vocês, ou dessas coordenadas que eu mencionei, né, as coordenadas x, y, z, ρ e r, todas elas têm dimensão de comprimento, então, todas elas, no sistema internacional, teriam unidades de metro. O tempo teria sempre unidade de segundos, e aí eu tenho algumas grandezas angulares, como θ e φ, que elas são adimensionais, a gente usaria sempre a gente vai usar em radianos. Tá? A gente vai evitar usar em graus, sempre tentar converter para radianos, que enfim, facilita a nossa vida. Então, com todos esses ingredientes, né, o que a gente viu no final das contas é que para descrever o movimento do corpo, o que eu vou precisar é de 3 funções. Quais funções são essas? Vai depender do meu sistema de coordenadas. Né? Pode ser um sistema cartesiano x, y e z. Se eu tiver num sistema cilíndrico, poderia ser ρ, φ e z, mas vão ser 3 funções se eu tiver em 3 dimensões. Né? Se eu tiver em 2 dimensões, eu vou precisar de 2 funções, se eu estiver em uma dimensão, eu vou precisar de uma função. Tá? Então, esses foram só alguns conceitos bem rápidos, introdutórios de cinemática. Na próxima aula, a gente começa, de fato, a descrever o movimento e conseguir tirar propriedades desse movimento usando esses conceitos. Tá bom? Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.